Acompanhe o desenvolvimento de Aracaju, capital de Sergipe. Para um melhor entendimento, vamos dividir a narrativa em 3 partes. Parte 1. Como surgiu a cidade? A região onde hoje fica Aracaju era dominada pela Mata Atlântica e pelos manguezais que se espalhavam pelas margens dos rios Sergipe, Poxim e Vaza Barris. Nos trechos de mata fechada, saltavam saguis de tufos brancos entre os galhos. No chão, cutias corriam entre as raízes e raposas saíam à noite em busca de alimento. Nos céus, araras, tucanos e papagaios cruzavam a copa das árvores. Foi justamente a presença dos papagaios nos cajueiros que deu nome ao lugar. Aracaju vem do tupi e significa cajueiro dos papagaios. Muito antes de qualquer europeu desembarcar nessas praias, a região já era ocupada por povos que conheciam cada meandro dos rios. Os Tupinambá dominavam a faixa litorânea. No interior, viviam os Quiriri. Havia também os Boimé, os Carapotó, os Aramuru, os Xocó e dezenas de outros povos que a história oficial preferiu esquecer. Os Tupinambá eram organizados em aldeias comandadas por caciques. Plantavam mandioca, milho e feijão. Pescavam nos rios e no mar. Caçavam na mata com arcos e flechas. Conheciam os segredos das plantas medicinais e tinham seus próprios rituais e crenças. Os primeiros europeus a fazer contato com os povos da região foram os franceses. Chegaram antes dos portugueses e estabeleceram relações de troca. Levavam pau-brasil, pimenta e algodão. Em troca, deixavam facas, espelhos e outras mercadorias. Essa parceria transformou os Tupinambá em aliados dos franceses e, consequentemente, em inimigos dos portugueses. Em 1575, os jesuítas Gaspar Lourenço e João Salônio chegaram à região para tentar catequizar os povos nativos. Fundaram missões e ergueram pequenas igrejas dedicadas a São Tomé, Santo Inácio e São Paulo, nas proximidades dos rios Piauí e Vaza Barris. Mas a paz durou pouco. O governador Luiz de Brito chegou à região insatisfeito com a resistência indígena. Atacou aldeias, matou centenas de pessoas e aprisionou outras tantas. O cacique Surubi morreu na luta. Serige, outro líder importante, foi capturado. Em 1576, Sergipe já era uma terra arrasada. Mas a resistência dos Tupinambá continuou. Durante mais de uma década, eles atacaram fazendas, destruíram plantações e impediram a comunicação entre a Bahia e Pernambuco. Os ataques eram tão frequentes que os latifundiários baianos decidiram financiar uma expedição militar definitiva. Em 1589, Cristóvão de Barros partiu da Bahia rumo a Sergipe, com centenas de soldados, peças de artilharia e habitantes de Pernambuco e da Bahia que sonhavam em escravizar indígenas. A expedição foi financiada por Garcia Dávila, dono da Casa da Torre, o maior latifundiário do Nordeste. A resistência indígena foi heróica, mas o poderio bélico era desigual. Em 1º de janeiro de 1590, a carnificina se consumou. Mais de 2.000 indígenas foram mortos. Outros 4.000 foram capturados, torturados e escravizados. Os caciques Siriri, Surubi e Aperipê morreram na luta. Serige, preso, teria feito greve de fome até morrer. Cristóvão de Barros instalou a capitania de Sergipe del Rei. Fundou um forte e um arraial junto ao rio Poxim. Ali nasceu São Cristóvão, a primeira capital. O clero que acompanhava a expedição ergueu igrejas e escolheu Nossa Senhora da Vitória como padroeira, para celebrar a vitória sobre os povos indígenas. Depois da conquista,
As terras sergipanas foram repartidas entre os soldados e os latifundiários que financiaram a expedição. As matas foram derrubadas para dar lugar a pastos e canaviais. No século XVII, a economia sergipana se dividiu em duas: o gado no interior e o açúcar no litoral. A pecuária se espalhou pelo sertão, comandada por fazendeiros que construíam suas casas em pontos altos para vigiar os rebanhos. Já a cana-de-açúcar se concentrou no Vale do Cotinguiba, uma região fértil cortada pelo rio de mesmo nome. No século XVIII, o Vale do Cotinguiba se tornou uma das regiões mais ricas de Sergipe. Cidades como Laranjeiras e Maruim cresceram ao redor dos engenhos. Em 1825, havia cerca de 220 engenhos em funcionamento na província, e metade deles ficava no Cotinguiba. Laranjeiras chegou a ser a cidade mais rica de Sergipe, com casas comerciais de origem internacional, teatros, jornais e uma intensa vida cultural. Os senhores de engenho formavam a elite da província. Controlavam as câmaras municipais, influenciavam os governantes e decidiam os rumos da política local. Subornaremos os oficiais. Alguns acumulavam fortunas imensas e construíam casarões que imitavam os palácios do governo. A riqueza do açúcar foi construída sobre o trabalho forçado de milhares de pessoas escravizadas. Os navios negreiros desembarcavam africanos nos portos da região ou os traziam de Pernambuco e da Bahia. Nos engenhos, homens, mulheres e crianças trabalhavam sob condições brutais. Plantavam e cortavam a cana, alimentavam as fornalhas, operavam as moendas, carregavam os fardos de açúcar. As jornadas eram longas, a alimentação era precária, os castigos eram frequentes, mas a resistência existiu desde o primeiro dia. Em Laranjeiras, no coração do Vale do Cotinguiba, duas grandes revoltas urbanas de escravizados e mulatos livres foram registradas em 1835 e 1837. Os escravizados fugitivos se organizavam em mocambos e quilombos nas matas dos próprios engenhos. Os líderes negros mais famosos foram João Mulungu, Laureano, Dionísio e Saturnino. João Mulungu fugiu do engenho Flor da Roda em 1868. Viveu anos como fugitivo até ser capturado e enforcado. Os escravizados Crispim e Malaquias foram executados sob acusação de matar seus senhores. 1867 foi o grande ano de fugas em Sergipe. Para recuperar seus escravizados, os senhores chegavam a publicar anúncios nos jornais, oferecendo recompensas. A abolição só veio em 1888, com a Lei Áurea, mas a liberdade formal não trouxe reparação. Os recém-libertos foram abandonados à própria sorte, sem terra, sem trabalho, sem indenização. Até meados do século XIX, a capital de Sergipe era São Cristóvão, uma cidade colonial erguida no alto de uma colina. Mas São Cristóvão tinha um problema grave. Ficava longe do mar. O escoamento do açúcar dependia de um porto, e a capital não tinha um. Em 1853, Inácio Joaquim Barbosa assumiu a presidência da província com uma ordem de Dom Pedro II: modernizar Sergipe. Barbosa olhou para o mapa e escolheu um pequeno povoado de pescadores chamado Santo Antônio do Aracaju. O lugar ficava na barra do rio Sergipe, com acesso direto ao mar. Em 17 de março de 1855, o povoado foi elevado à categoria de município e capital da província. Aracaju nascia não de forma espontânea, como nascem a maioria das cidades, mas de uma decisão política. Foi uma cidade planejada para ser capital. O engenheiro Sebastião José Basílio Pirro foi contratado para desenhar a nova cidade. Ele elaborou um projeto
em que todas as ruas corriam em linha reta, formando quarteirões simétricos que lembravam um tabuleiro de xadrez. Era um projeto ambicioso, mas a pressa exigida pelo governo não permitiu um levantamento completo das condições do terreno. O resultado foram erros que causam inundações até hoje. A cidade cresceu inflexível dentro do tabuleiro de xadrez. Vales foram aterrados, desapropriações onerosas foram feitas, tudo para manter as ruas retas. A única exceção foi a Rua da Frente, que ganhou uma curva por imposição do próprio presidente Barbosa, criando a bela avenida que margeia o rio Sergipe. Em 1900, começou a pavimentação com pedras regulares e as obras de saneamento. Em 1908, Aracaju inaugurou o serviço de água encanada. Em 1914, chegaram os esgotos sanitários e a estrada de ferro. A cidade que nasceu no papel começava a ganhar corpo de verdade. Parte 2. Conflitos. A fundação de São Cristóvão em 1590 não trouxe paz à região. Durante décadas, os portugueses empreenderam expedições militares contra os povos indígenas que ainda resistiam. Os Quiriri e outros povos do interior foram perseguidos em direção ao Rio São Francisco. As aldeias que restavam eram destruídas, as roças eram queimadas, as terras eram tomadas e transformadas em pastos e canaviais. Em 1759, os jesuítas foram expulsos de Sergipe e uma verdadeira caçada aos indígenas que ainda viviam em aldeamentos teve início. A elite sergipana patrocinou ataques à aldeia Água Azeda, próxima de São Cristóvão, e à Vila do Tomar, que possuía o maior número de indígenas em Sergipe. Uma carta régia de 1798 determinava que indígenas sem estabelecimento próprio e sem ocupação fixa deveriam ser obrigados ao trabalho público ou particular. Em 1825, o presidente da província ordenou que todos os indígenas próximos à capital fossem mandados para Tomar do Jeru. Outros foram forçados a servir no exército e na marinha. O extermínio físico foi acompanhado pelo apagamento da memória. Em 1853, o presidente de Sergipe informou ao governo imperial que não existiam mais indígenas na província. O relatório da Assembleia Provincial de 1877 afirmava que havia apenas uma casta mestiça, domesticada, vivendo em sociedade. A violência foi tão completa que em Sergipe não restou nenhuma comunidade verdadeiramente originária. Somente nos anos 1980, cerca de 200 caboclos dispersos na divisa com Alagoas passaram a se reconhecer como povo Xocó, a única comunidade indígena oficial do estado. Em 1637, os holandeses invadiram Sergipe como parte de sua expansão pelo Nordeste açucareiro. A ocupação durou quase uma década e deixou a província em ruínas. Muitas cidades foram destruídas. Tropas luso-espanholas queimaram plantações e dispersaram o gado para impedir que os holandeses se abastecessem. A expulsão definitiva dos holandeses só veio em 1645. A reconstrução foi lenta, mas a economia açucareira acabou por se consolidar no século seguinte. No coração do Vale do Cotinguiba, Laranjeiras foi palco de tensões sociais e raciais. Em 1835 e 1837, duas grandes revoltas urbanas de escravizados e mulatos livres abalaram a cidade. Os revoltosos desafiaram a ordem escravista e aterrorizaram os senhores de engenho. Os escravizados fugitivos formavam quilombos nas matas dos próprios engenhos. Os líderes negros mais famosos, como João Mulungu, tornaram-se símbolos de resistência. As ações cruéis dos senhores contra os escravizados
provocaram protestos da população até a chegada da abolição. Durante quase todo o período colonial, Sergipe foi subordinado à Bahia. Os senhores de engenho sergipanos pagavam impostos a Salvador e viam os lucros do açúcar escoarem pelo comércio baiano. Essa situação gerou tensões constantes. Em 8 de julho de 1820, Dom João VI assinou uma Carta Régia, tornando Sergipe independente da Bahia. Mas a independência foi curta. Em 1821, tropas baianas depuseram o governador e reintegraram Sergipe como comarca da Bahia. A independência definitiva só veio com a independência do Brasil. Em 1822, Dom Pedro determinou que Sergipe se tornasse província independente. Mas os conflitos com a Bahia continuaram por décadas, e antigos territórios sergipanos nunca foram devolvidos. Parte 3. Cultura. O sergipano carrega uma mistura de hospitalidade e alegria que parece vir do próprio ritmo da terra. É um povo que acorda cedo para caminhar na orla, que gosta de conversa demorada, que recebe o visitante com um sorriso genuíno. O sotaque é suave, as palavras escorrem sem pressa. A formação desse povo é resultado do encontro de 3 matrizes: os povos indígenas que já estavam ali, os africanos trazidos à força e os europeus que vieram colonizar. Cada grupo deixou marcas na língua, na comida, na música, nas festas, nas crenças. A queijadinha veio de Portugal, mas foi reinventada com coco pelos escravizados. O forró veio do sertão, mas ganhou sotaque do litoral. O forró caju é uma das maiores festas juninas do Nordeste. Durante todo o mês de junho, Aracaju se enche de fogueiras, quadrilhas e música. O forró é a trilha sonora obrigatória, mas o axé, o coco e a ciranda também fazem parte do repertório. O pré-caju já foi considerado o maior pré-carnaval do Brasil e chegou a reunir 300 mil pessoas. A festa acontece em novembro e traz trios elétricos que lotam a orla de Atalaia. São 3 dias de festa que misturam axé, rock e ritmos regionais. No primeiro dia do ano, a festa do Bom Jesus dos Navegantes leva uma procissão fluvial pelas águas do rio Sergipe. É uma tradição que remonta aos tempos dos pescadores que fundaram o povoado de Santo Antônio do Aracaju. O bloco rasgadinho é uma tradição do Carnaval de Aracaju. Criado em 1962, foi encerrado em 1972, mas ressurgiu em 2003 por iniciativa da própria população. O bloco resgata tradições carnavalescas, com bandinhas de frevo, fantasias, bonecos gigantes e brincadeiras. O caranguejo é a iguaria que mais representa Sergipe. Servido cozido em água salgada e temperado com especiarias regionais, vem acompanhado de salada vinagrete. Comer caranguejo é um ritual. Martelinhos e tábuas são usados para quebrar as patas e chegar à carne suculenta. Na passarela do caranguejo, na orla de Atalaia, uma escultura de mais de 2 metros de altura celebra esse crustáceo que virou símbolo da cidade. A moqueca sergipana é outro prato tradicional. Leva leite de coco, azeite de dendê, pimentão, cebola, tomate e cheiro verde. A base são os mariscos: sururu, camarão, peixe, siri ou caranguejo. Servida com arroz, pirão e vinagrete, é um dos destaques da culinária litorânea. A carne de sol com pirão de leite carrega o sabor do interior. A carne é preparada com sal grosso e deixada ao sol para desidratar. O pirão é feito do caldo da própria carne com farinha de mandioca. É presença garantida nos cardápios dos restaurantes, acompanhada de batata frita, vinagrete e farofa de manteiga. A queijadinha de São Cristóvão
merece menção especial. Doce típico português chegou com as freiras carmelitas, mas teve o queijo substituído por coco ralado pelos escravizados. Hoje é patrimônio cultural e material de Sergipe e pode ser encontrada na Casa da Queijada, na vizinha São Cristóvão. O amendoim cozido é outra delícia típica. Diferente do amendoim torrado comum em todo o país, o sergipano é cozido em água, sal e limão, ganhando textura macia e sabor levemente salgado. Foi declarado Patrimônio Imaterial de Sergipe em 2011. A 25 quilômetros de Aracaju fica São Cristóvão, a primeira capital de Sergipe e a quarta cidade mais antiga do Brasil. No coração do centro histórico está a Praça São Francisco, reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco em 2010. A praça foi construída durante o período da União Ibérica, quando as coroas de Portugal e Espanha estiveram unidas. Por isso, seu traçado é único. Combina o modelo espanhol de Plaza Maior com o padrão urbano português. Ao redor da praça estão a Igreja e Convento de São Francisco, erguidos a partir de 1693, o antigo Palácio Provincial, a Santa Casa de Misericórdia e outras construções dos séculos 17 e 18. Com 6 quilômetros de extensão, a Orla de Atalaia é o principal cartão postal de Aracaju. O calçadão foi construído há pouco mais de 20 anos, depois que o mar recuou 3 quilômetros, deixando uma extensa faixa de areia. O projeto aproveitou o espaço para criar uma estrutura completa. Quadras esportivas, lagos, parques infantis, ciclovia, cartódromo e dezenas de bares e restaurantes. Os arcos da orla são parada obrigatória para fotos. Cada um dos 4 arcos, com 10 metros de altura e revestidos de pastilhas azuis, representa uma etapa da construção do complexo. O primeiro foi erguido em 1994, o último em 2013. Ao lado fica o letreiro Eu Amo Aracaju, outro ponto de registro para os turistas. Ainda na Orla de Atalaia, a Passarela do Caranguejo é o coração gastronômico da cidade. Uma escultura de caranguejo com mais de 2 metros de altura dá as boas-vindas aos visitantes. Ao redor, bares e restaurantes servem frutos do mar frescos, com destaque para o caranguejo preparado de diversas formas. O lugar ganha vida ao entardecer, quando a brisa do mar refresca o calor e a música ao vivo começa a tocar. No centro de Aracaju, 3 mercados municipais formam um complexo imperdível. O Mercado Antônio Franco é voltado para artesanato, rendas, bordados, cerâmicas e peças em palha. O Mercado Thales Ferraz, construído em 1948, guarda especiarias, castanhas, rapaduras, queijos e cachaças. O Mercado Albano Franco vende frutas, verduras, peixes e caranguejos frescos. Os 3 mercados são conectados pela Passarela das Flores e ficam às margens do rio Sergipe. É o lugar certo para provar os sabores da terra, sentir os aromas das especiarias e levar uma lembrança autêntica de Aracaju. Em 2026, Aracaju vive um momento de consolidação. A cidade que nasceu no papel, desenhada em linha reta por um engenheiro apressado, aprendeu a conviver com suas imperfeições. As ruas que alagam nas chuvas de verão, os manguezais que resistem entre os prédios, o rio Sergipe, que ainda corta a paisagem como cortava antes de haver cidade. A capital sergipana se firmou como destino turístico do Nordeste. A Orla de Atalaia atrai visitantes de todo o Brasil. Os mercados do centro preservam a tradição. São Cristóvão, a poucos quilômetros dali, guarda a memória dos tempos coloniais em suas igrejas e praças tombadas pela Unesco. O povo que nasceu do encontro de indígenas, africanos e europeus carrega em si
as marcas dessa história. Uma história de violência e resistência, de açúcar e sangue, de reinvenção e sobrevivência. Uma história que merece ser contada de geração em geração. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu no canal Memória das Cidades, clique agora e nos encontramos na próxima cidade.